Como que aparece essa oportunidade para você, engenheiro mecânico? Perícia veicular / inspeções. E aqui pode ser proveniente de acidente, falha mecânica, aí pode ser outros motivos, né? De fábrica ou falha em alguma troca de peça, e aqui pode ser devido a problema com a oficina ou autopeças. Isso aqui já acaba pegando o geral. Quando eu falo acidente, é muito amplo e isso aqui vai depender muito da situação. A área da inspeção veicular, ela depende de cada situação. Não existe uma tabela, não existe um modelo de laudo técnico que você vai mudar só algumas informaçõezinhas ali e pronto. Não é assim. Depende de cada situação. Depende de cada problema que você vai se deparar. Vou trazer alguns problemas que a gente já fez, porém, só para você ter uma noção como que é muito ampla essa área, e aí você tem que ficar atento. Como você vai ficar atento? Você vai prospectar potenciais clientes que eu vou falar aqui. Se eu pego aqui, ó, demandas 1. Um veículo passou por uma manutenção, uma peça do veículo quebrou, ele passou por uma manutenção, a Autopeças vendeu essa peça para o cliente pegou essa peça, levou para a oficina mecânica e a oficina mecânica trocou a peça do veículo. O veículo andou 1 km, bateu o motor devido à troca daquela peça. E aí, o que acontece? O cliente, que é o proprietário do veículo, ele vai procurar quem? Vai procurar um advogado. Então, outro potencial cliente, advogados. Ele vai procurar o advogado para entrar com um processo contra a mecânica. Porque até então ele comprou uma peça, mas quem colocou a peça foi a oficina mecânica. E o advogado fala assim: ô fulano, você precisa de um laudo de um engenheiro para verificar o que aconteceu com a peça e com base nisso a gente fundamentalizar aqui o nosso processo. E aí o que faz? O advogado joga a bola para o proprietário do veículo e o proprietário do veículo vai procurar um engenheiro mecânico. Nessa procura, o proprietário do veículo vai achar um engenheiro mecânico e vai chegar e falar assim: olha, eu comprei uma peça assim, assim, assado, a peça eu coloquei no veículo e quebrou, bateu o motor. Então você vai ter que entender a demanda para você procurar a solução. Você vai ter que ir lá, inspecionar a peça, olhar aquela peça, vai ter que conversar com a oficina mecânica, vai ter que ouvir opiniões, talvez vai ter que procurar alguma oficina mecânica especializada naquele assunto para você coletar mais dados, mais informações sobre aquilo. Ou você acha que um engenheiro mecânico tem que saber de tudo? Não tem que saber de tudo. Agora, se você sabe o caminho para procurar as informações certas, para você criar uma base, criar argumento, para você conseguir chegar a uma conclusão do que ocorreu, fica muito mais fácil você chegar e ter clareza em como resolver aquele problema. Só que tem muitos profissionais que querem fazer tudo sozinho. Tem muitos profissionais que querem começar a trabalhar como engenheiro mecânico autônomo sozinho e não tem justificativa nenhuma. Concorda comigo? Se você vai fazer uma inspeção veicular, não custa nada, dependendo do problema, você procurar alguns profissionais específicos daquela área para agregar ali para o seu laudo técnico. Quando você quer procurar alguma coisa, você pesquisa por onde? No Google. Aí ele chegou no Google, achou você. Mas ele só vai achar você, engenheiro mecânico, se você estiver bem posicionado no Google. Se você não estiver bem posicionado no Google, dificilmente ele vai achar você. Ele pode achar a pessoa de outro estado que está bem posicionado no seu estado. É o que aconteceu comigo. Essa demanda específica que eu estou falando com você aconteceu no estado de Minas Gerais. E a minha empresa fica no Espírito Santo. Mas, Alan, olha quantos engenheiros tem em Belo Horizonte, em BH. Quantos engenheiros mecânicos tem? Por que essa empresa não procurou? Porque o profissional não está bem posicionado. O engenheiro mecânico tem que saber isso aí. Para você entender mais como que é essa demanda, deixa eu abrir aqui para você conseguir visualizar como que é essa peça. Ó, essa peça aqui é uma peça de um veículo. Não vou detalhar muito sobre ela, porque isso aqui foi um laudo extrajudicial. Mas é uma peça simples e aqui, exatamente nesse ponto aqui que você está vendo, ó, tá vendo aqui? Essa região que você está vendo foi a falha. E essa falha fez com que a água do motor
ela escapasse por ali, porque ali tem uma junta de vedação, e o motor elevasse a temperatura e esquentou e bateu o motor. Essa é a primeira demanda que você, engenheiro mecânico, pode começar a olhar. Então aqui pode ser peças no geral. Então problemas gerais em peças automotivas. Pode ser motor, suspensão, freio e etc. A segunda demanda, suspensão. Problema com peça de uma suspensão veicular. Alan, vai ter alguma norma que vai falar assim, para suspensão, esse aqui é o passo a passo para você solucionar esse problema, ou para você fazer essa inspeção. Não vai ter. Vai ter que usar dos conceitos da engenharia para você avaliar o problema e chegar numa solução. Por isso que é uma área muito ampla, é muito abrangente, e não tem como você ficar focado só na norma. Você vai usar normas para ir direcionando o seu caminho aqui para resolver o problema. Agora, se você não achar norma, tá tudo bem. Você vai ter que olhar de uma forma mais geral como que os conceitos de engenharia vão te ajudar a resolver aquele problema. Fechou? Suspensão é uma outra demanda que pode aparecer. Eu poderia segmentar o veículo de N formas. Eu poderia olhar a parte da suspensão, a parte do motor, a parte da roda, poderia pegar a parte da direção. Você pode segmentar o veículo de qualquer forma. O que vai fazer, como você vai segmentar ele, é o que depende da demanda que você vai estar ali recebendo. E essa aqui é uma outra demanda de uma suspensão veicular. Essa suspensão teve um problema, como você pode ver aqui, o pivô da suspensão quebrou. Então aqui tem uma manga de eixo, aqui vem um cubo de roda. Esse pino ele entra aqui e vem para a bandeja de suspensão, e aqui em cima também entra um outro pino e vai para a parte lá da suspensão. O pino quebrou. E aí o que acontece? Se o pino que a gente chama aqui é o pivô da suspensão, então a gente chama isso aqui de pivô, e você, engenheiro mecânico, precisa avaliar, você precisa entender o que aconteceu para esse pivô fraturar. A gente chegou numa conclusão, eu não posso compartilhar a conclusão com vocês, porque a conclusão ela ainda vai passar na mão do juiz, e está sendo preparado todo o processo para entrar. Então, peças específicas do veículo pode aparecer como demanda. Eu mostrei aqui um exemplo do motor e mostrei um exemplo aqui também da peça de suspensão. Essa demanda e o potencial cliente é proprietário do veículo, advogados, olha, foca em escritórios. Coloca no Google, advogados, se você mora em São Paulo, advogados em São Paulo, advogados em tal lugar, escritório de advocacia. Mapeia esses advogados, já entra em contato com ele e fala, olha, você é engenheiro mecânico, que você trabalha com perícias extrajudiciais, e dá um exemplo para ele. É muito comum do proprietário do veículo ter um problema no seu veículo, procurar o advogado para entrar com processo contra uma oficina, contra a montadora, enfim. E aí o advogado pode precisar do engenheiro mecânico. Então você está colocando o seu contato à disposição, caso ele possa precisar do seu serviço. Ponto. Olha como que uma coisa conecta na outra. Você apareceu para o advogado, eu estou falando para um, não estou falando para um, estou falando para 10, 20, 30, 50, 100 advogados. Isso vai te proporcionar você aparecer no radar deles, e quando aparecer uma dessas situações que eu mencionei até agora aqui, você só está aumentando a sua chance de entrar no mercado, de cada vez mais alastrar o seu nome, agora especificamente na área de inspeção veicular.